Bom, aqui é Mariana Majada e eu vou falar um pouco na organização de computadores, eu vou falar um pouco de microprocessadores. Os microprocessadores. Na arquitetura computacional, é um componente responsável pelo procedimento aritméticos. Então, ele é o responsável pelo que o computador faz, né? Ele calcula os cálculos, calcula tudo. E numa analogia com o nosso corpo humano, nós poríamos ele como cérebro. É o que faz o comando, fazer tal cálculo, responder a isso ou aquilo. Essa é a função do processador. Ele, se nós formos olhar na história, ele é recorrente dos transistores. E o que é um transistor, né? Ele surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial e nasceu no laboratório da Bell Telephone, que é uma empresa norte-americana que produzia transistores para a Guerra Fria, né? O sinal da guerra. A Guerra Fria ajudou muito em si, porque com a vida armamentística fez com que necessitasse, né, de tecnologia em busca de melhores tecnologias, uma contra a outra, que era Estados Unidos e a Rússia. Válvulas versus transistores. Antes dos transistores se usava válvula, né? Na década de 60 se usava válvula a vácuo, que não era muito legal, porque como nós vimos, olha, ela é de vidro, ela não podia mexer muito. Então, ela foi substituída pelos transistores, porque além do baixo custo de fabricação, dos transistores era mais barato e os transistores eram mais confiáveis, né? Olha, fabricação de equipamentos menores e mais confiáveis. De mexer, logo será resolvido o problema de maior temperatura usando o silício. Aí, como nós falamos agora há pouco, corrida armamentista. Devido à Guerra Fria, a bipolarização mundial, os setores militares americanos demandavam por equipamentos eletrônicos mais sofisticados que incentivaram as pesquisas nas indústrias eletrônicas e nos centros universitários, no sentido de obter mais transistores menores e mais confiáveis. Um circuito integrado. Em consequência das pesquisas tecnológicas da Guerra Fria, surgiu esse circuito integrado, que é, como mostra aqui na fotinha, está integrando tudo, né? Como nós vimos. E reúne um único cristal de silício com vários transistores, formando um circuito eletrônico completo. Logo após isso, nós tivemos o surgimento da Intel, que é uma das empresas nessa área hoje mais sucedida, junto com a AMD, claro. Em 68, ela surgiu com Robert Noyce, que deixou a Frost para fundá-la. A Intel surgiu como inovação e, dessa forma, recebeu uma encomenda da Busicom, empresa japonesa, para fabricar uma calculadora eletrônica de mesa, na época inexistente. Foi a partir dessa calculadora, na verdade, que foi tipo uma revolução que nós tivemos, um avanço muito grande, porque vamos ver qual que é a calculadora, porque essa calculadora foi um projeto que tinha memória de acesso aleatório, que é a RAM, uma outra memória com conteúdo fixo, que é a ROM, e uma terceira unidade de lógica aritmética, e o quarto um registrador de deslocamento para atuar como interface de entrada e saída, que é
que é o LEDzinho que a gente tem na calculadora, né? Aqui é uma mais ou menos analógica, não sei te informar se é a mesma da época, mas é uma reconstrução, pra gente poder ver como que era, né? Essa calculadora, além de ser inovadora, versátil, poderosa para a época, foi chamada de circuito 4004, que poderia ser usado em várias funções diferentes, de acordo com a instrução que estivesse gravada na ROM. Para a época, né, isso aqui foi um avanço, sim, fenomenal, menor que até que esse computador da ENIAC, de 1956, que tem esse tamanho todo e a calculadora fazia mais coisas que ele. Então, foi um avanço gigantesco. E foi a partir disso que a Intel criou o termo microprocessador, que é o que nós vamos abordar agora. Então, o que vem a ser o microprocessador? É a parte principal do hardware do computador, né? Igual eu falei, o cérebro. E é um circuito integrado que é responsável pelos cálculos, execuções, tarefas e processamento de dados. E dessa forma ele é imprescindível, ele é indispensável para o seu funcionamento. A evolução dos microprocessadores foi em 71, como nós vimos, com a calculadora 4004. A Intel logo em seguida produziu mais alguns e hoje nós estamos na família i. Ainda no mercado a gente encontra muito família dual core, mas agora é a família i, Core i, da Intel. E a AMD, né? Desculpa, a AMD evoluiu também paralelamente a Intel com alguns computadores, como o Atom, Duran e o Turion hoje. A arquitetura dos processadores, né? Que hoje nós temos o RISC e o CISC. O RISC, ele é o processador com menor número de instruções. E essas instruções responsáveis são menos complexas, são mais simples. Já ao contrário, o CISC, os processadores têm mais instruções, sendo que elas são mais complexas. E com relação à unidade de bits, né? 32 ou 64 bits que a gente ainda encontra hoje muitos computadores com 32 bits, mas eu acho que os fabricantes estão fabricando agora com 64 bits, porque aumentando o número de bits, é ele que escreve a palavra do processador. É o tamanho dos dados da instrução, que pode ser manipulado pelo processador de uma única vez. Então, quanto mais bits, maior vai ser a quantidade de memória que pode ser armazenada, né? Os processadores da geração 32 bits manipularam por vezes 4 bits. Já os processadores conseguem atender informação de 64 bits de uma única vez. Clocks e frequência. A gente tem dois tipos de clock, que é o interno e o externo. Resumidamente, o interno ele determina quantos ciclos por segundo serão efetuados dentro do processador. E ele é diretamente proporcional à quantidade de operação por segundo que o processador é capaz de executar. Já o externo, ele que determina os ciclos. Os ciclos são em Hz, tá? E eles serão efetuados no barramento que liga a placa-mãe ao processador. E esse clock pode ser normalmente esses números na casa de megahertz, né? Dependendo do processador. A memória cache, né? A memória cache, que são essas aqui, L1, duas L1 e L2. Hoje ainda podemos encontrar L3, no i7 temos L3. Essa é a memória de grande velocidade fabricada dentro de um processador. Ela serve para guardar os dados mais frequentemente usados pelo processador, quando ele traz a memória principal. Portanto, quanto mais memória cache um processador possui, maior o seu desempenho. Que é isso? A gente tem um dado armazenado aqui na memória principal. Aí vem
processo, a gente tem um dado armazenado. Aí a gente precisa dele. Ele fica armazenado aqui. Quando o comando desse dado que você precisa, ele já está aqui. É só pegar a RAM, pegar ele e trazer para cá. Bem mais simples. Núcleos. Antes, os computadores tinham apenas um núcleo, né? Então, para aumentar a velocidade de um processador, era necessário aumentar o ciclo de clocks. Porém, inicialmente, pode gerar inúmeros problemas, como aquecimento de circuito. A solução que as empresas tiveram foi aumentar o número de núcleos de um processador, dando o nome de multicore. Mais de um núcleo no processador permite que o dispositivo lide com dois processos ao mesmo tempo, simultaneamente, né? aumentando gradativamente seu desempenho. Alguns tipos de processador da linha Intel e da linha AMD. Uma breve cronologia, como nós já havíamos dito, então vamos passar rapidinho. Se tiver algum aqui, família Paint, também 16 bits, as instruções. Paint 4, que foi, eu lembro que esse foi um dos primeiros computadores que eu tive. Paint 4, com até 2 GHz, com barramento de 40 MHz. Em paralelo, processadores da Intel, nós tínhamos o principal concorrente AMD, onde destacamos a linha K, Duron, Athlon e Centron. A nova geração, Dual Core, com 2 núcleos, né? Como o nome já diz, são processadores com 2 núcleos, onde ambos compartilham a mesma pastilha de silício. A maioria dos Dual Core usa barramento externo de 1.036 MHz e possui uma memória cache L2 de 1 MB, compartilhando entre os 2 núcleos, trabalhando transferindo 4 dados por pulso de clock. A nova geração de Core Duo trabalha com frequência de 3 GHz. O Quad Core, que são 4 núcleos, né, no sistema interno, muito semelhantes aos seus antecessores. E a linha I, que hoje é mais frequente a gente achar. A Intel Core 3, com 2 núcleos de processamento. Tecnologia Intel, né? Memória cache de 4 MB, compartilhada nível L3. E suporte para memória RAM DDR2 até 1333 MHz. A linha 5, que possui até 8 MB de memória cache, compartilhada também utilizando socket e controlador de memória integrado. E o i7, que é o mais evoluído, vamos dizer assim, né? Que possui 4 núcleos, o i7 possui 4 núcleos, e o i7 980X possui 6, com memória cache L3 de 8 MB, controlador de memória integrada, tecnologia Intel Turbo Boost, tecnologia Intel Hyper-Thread e tecnologia Intel HD Boost, em recurso Intel TPI. Bom, por hoje é só e muito obrigada. Espero ter ajudado em alguma coisa.